No, porque para que la vean Patricia y Robert, por si quieres subir. O alguien más. Não preciso de um microfone. No, porque los micrófonos están en el techo. Ah, Te escuchan perfectamente. perfeito. Ahora, ¿tú necesitas que se proyecte el PowerPoint ahí? Sim, Sí. Ok, déjale, digo. para eles, né? Sí. El sistema tiene internet. Ah, ahorita vemos qué pasó. Entonces, si quieres, deja de compartir. Ah, bueno, desde compartiendo igual, mira. Ah, sí, igual. En el mismo Sí. proceso. Ajá, y ya nada Ya más. pongo el rastro y el PowerPoint. Vale. Exacto, ya nada más debes de abrirlo desde aquí. Y sí, es lo que se va a proyectar en pantallas. Ujú, ujú. De hecho, ya debes de tenerlo ya abierto. Sí, ya está aquí abierto entonces. Ahorita le pruebo. Ok, Venga, vale. gracias. Con permiso, éxito. Gracias. ¿Te cierro? No, sí, déjale, porque van a venir otras personas. Exacto. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta actividad del área académica de posgrados del Departamento de Comunicación. Estamos aquí en el aula de videoconferencias, aquí en el edificio hoy, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para llevar a cabo esta actividad académica del verano 2025, donde tenemos el gusto de recibir, después de 2 años que nos visitó en el 2023, a la doctora Adriana Braga. Adriana, bienvenida, muchas gracias. La doctora Adriana Braga es profesora investigadora de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, la Universidad Jesuita que está en Río de Janeiro. Ella es investigadora y profesora en el Departamento de Comunicación, donde tienen 3 carreras allá. Tienen periodismo, publicidad y cine, además de los estudios de posgrado. Y bueno, la doctora Adriana Braga se encuentra de visita en México porque acudió a la convención de la Media Ecology Association. Y bueno, aprovechamos esta visita para invitarla a que pasara aquí a la universidad a eh, compartir los hallazgos de sus últimas investigaciones. Y bueno, ella nos propuso esta temática para la conferencia del día de hoy: ansiedad y depresión en las redes sociales desde una perspectiva ecológica. Bueno, les presento rápidamente para quien no identifica a la doctora Adriana Braga. Ella es doctora en Ciencias de la Comunicación por Unicinos en el año 2006. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Ciencia, que en Brasil el equivalente a CONACYT es el CNPq. Ella es investigadora que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de Brasil. Sus líneas de investigación son en comunicación y experiencia, en interacciones digitales, ¿no? En los usos sociales de Internet desde un punto de vista etnográfico. Y bueno, ella es una especialista en la perspectiva ecológico-mediática de la Media Ecology y ha tenido una larga lista de publicaciones desde hace más de 20 años en diferentes temáticas de la comunicación y los medios, además de que recientemente fue vicepresidenta de la Media Ecology Association. Así que bueno, nos da mucho gusto que nos visite aquí en la Ibero, porque la Ibero y la PUCI de Río son instituciones que pertenecen a USCAN, que es la asociación que une a las universidades que pertenecen al sistema jesuita de universidades en América Latina. Y hemos hecho esfuerzos desde el Departamento de Comunicación de la Ibero para que a través de la profesora Elena Braga llevemos a cabo diferente tipo de proyectos. Ojalá los estudiantes o profesores de nuestro departamento pronto puedan aprovechar esos vínculos y hacer alguna visita, algún intercambio. Ojalá algún día algunos estudiantes brasileños se animen a visitarnos aquí en la Ibero.
dado que somos universidades hermanas y bueno, nos da mucho gusto recibirla. Les mandamos un saludo a las personas que estén conectadas por Zoom, que vean por Facebook esta conferencia o que en el futuro vean el video en otro momento. Bienvenidos y muchas gracias. Te escuchamos, estimada Adriana, bienvenida. Muchas gracias, Samuel. Primeiro de tudo, quero agradecer, maestro Samuel, por essa invitação. É um parceiro e, mais que isso, é um amigo muito especial. Muchas gracias. Agradeço também no pós-grado em comunicação da Ibero-Americana pela oportunidade de estabelecer esse diálogo que é tão importante para mim. E graças por vocês que estão me assistindo agora. Mi charla está intitulada Ansiedade e Depressão nas redes sociais, uma perspectiva ecológica. E, para introduzir, vou falar da palavra, de alguns aspectos da palavra que define as doenças. Em vários idiomas modernos, a palavra que designa a enfermidade se relaciona com a noção de mal. Por exemplo, malady em francês, illness em inglês. Em uma tradução livre do português a inglês, nos referíamos a Alzheimer evil. Muitos poderiam pensar que essa classificação da enfermidade como mal se deve à influência da teologia cristiana na linguagem médica e popular. Pero, historicamente, ocorreu precisamente o contrário. Foi a medicina de Hipócrates e Galeno, com sua compreensão da enfermidade como transtorno, que sentou as bases para que a teologia cristiana medieval consideraram o pecado como um transtorno essencial da alma humana. A depressão começa a considerar-se a enfermidade do século XXI. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esta enfermidade pode caracterizar-se nestes términos. É um transtorno mental comum que se estima que afeta a mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo. É a principal causa mundial de discapacidade e contribui significativamente com a carga mundial de enfermidade. Afecta mais as mulheres que a los homens. En el peor de los casos, pode conduzir ao suicídio. Por la primeira vez desde a criação da organização em 1946, as enfermidades mentais se estão convertindo em el principal objetivo das políticas sanitárias mundiais. Poderíamos perguntar-nos, que caracteriza a enfermidade como conceito filosófico, teológico e médico? E que caracteriza a depressão como uma enfermidade tão proeminente nesse ciclo, junto com seus métodos de tratamento? A classificação hipocrática da personalidade humana em 4 tipos ideais, identificada a propensão de cada paciente a certas enfermidades. O tipo melancólico, por exemplo, composto por pessoas reflexivas, introvertidas e generalmente pouco sociáveis, se considerava os mais propensos à afecção que hoje se denomina depressão, pelo que durante ciclos se conheceu como melancolia. O significado original desta palavra é bilis negra, cuja ubicação se suponia que estava no vaso. De hecho, o color negro sigue associando-se com a ideia da depressão hasta a atualidade. Sobre o consumo de antidepressivos, dados fiáveis sobre esse tema são os níveis estratosféricos alcançados por la venda e o consumo de antidepressivos em quase todos os países do mundo. Comentábamos, perdón, que en México se ha elevado el consumo de antidepresivos y ahora es el producto más vendido en las farmacias en México. Em Brasil é o mesmo, em UK, Inglaterra, Estados Unidos ni se diga. e Estados Unidos também. E em muitos mais países. Ali há gráfico para mostrar a crescente venda de antidepressivos ao redor do mundo.
El extraordinário poder econômico e político da indústria farmacêutica global, com suas diversas estratégias para captar médicos e investigadores neste campo, forma parte da ampla tendência hacia a medicação em la sociedade contemporânea. Tem sua origem em los interesses comerciais da indústria. A ideia de que a tecnologia produz consequências perturbadoras em la sociedade impregna toda a obra de Marshall McLuhan. Marshall McLuhan desenvolve esta ideia interessado em los efectos que as tecnologias produzem em la psique humana. McLuhan se interessa por compreender as consequências traumáticas que as tecnologias e os sujeitos e a sociedade, que, segundo ele, generam uma espécie de identificação com as tecnologias que se convierten em extensões de nossos próprios cuerpos. As tecnologias têm efeitos estruturais em nossa psique, o que, a sua vez, tem consequências para a organização da sociedade em seu conjunto. Esta ideia também aparece em los escritos de Harold Innis. Ok. Segundo Innis, cito, as culturas que utilizam os novos médios se caracterizam por profundas perturbações. Fecha o ponto. McLuhan afirmou que as novas tecnologias alteram a imagem, tanto privada como corporativa, de qualquer sociedade, hasta tal ponto que surgem o medo e a ansiedade, e é necessário iniciar uma nova búsqueda da identidade. Uma outra cita de McLuhan sugere que toda nova tecnologia diminui a interação sensorial e a consciência precisamente no âmbito que proporciona se produz uma espécie de identificação entre o observador e o objeto. Estudos recentes da Royal Society for Public Health indicam que essas taxas de ansiedade e depressão entre jovens de 14 a 24 anos han aumentado 70% nos últimos 25 anos. Os resultados indicam que publicar e compartilhar fotos em Instagram tem consequências negativas e comprometedoras na qualidade de sonho, a autoestima e a insegurança dos jovens em todo o mundo. Segundo uma investigação realizada no Reino Unido, ao redor de 70% dos jovens afirma que Instagram ha fomentado a baixa autoestima e a insatisfação com sua própria imagem. E no caso de las mulheres jovens, este percentagem ascende a 90%. O ciberespaço, a cultura de la cancelação, que a menudo escapa ao âmbito das redes sociais e adquire alcance nacional, se identifica com uma das causas de ansiedade e depressão, especialmente em jovens. Segundo uma encuesta realizada por FGV, um instituto brasileiro, para ele, 50% dos jovens brasileiros, as redes sociais causam sintomas como tristeza, ansiedade e depressão. Entre os jovens, o pessimismo hacia a tecnologia é maior em comparação com os adultos. E entre as razões se encontra o medo a la automatização em relação com a redução de empregos devido ao alcance tecnológico das máquinas. Este estudo buscou investigar as interações sociais que ocorrem em entornos de internet dedicados ao tema da depressão e da ansiedade. O objetivo é discutir as formas particulares em que se organizam as interações, assim como as relações de pertenência que se desenvolvem em los perfiles de Instagram e las comunidades de Facebook sobre ansiedade e depressão, à luz das teorias da análise do discurso e da interação social. Segundo uma investigação da Royal Society de Saúde Pública, as redes sociais se han descrito como mais adictivas
que los cigarrillos o el álcool. Además, 7 de cada 10 jóvenes reportaram experiências de ciberespaço. Ciberacoso. Ciberacoso. Obrigada, Samuel. Entre os tipos de ansiedade diagnosticados nestes casos, se observaram transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, a crescente popularidade das aplicações de mensageria instantânea, como WhatsApp e outras, também pode convertir-se em um problema, já que atuam como veículos rápidos para a circulação de mensagens de acoso e a difusão de imagens. Os jovens têm o doble de probabilidades de sofrer acoso em las redes sociais que em qualquer outro entorno social. Como primeira aproximação analítica a este fenômeno, me gostaria de apresentar alguns grupos de padrões relevantes encontrados que denominei apoio, religião, medicação, comentários despectivos, pedagogia, reconhecimento e publicidade. Alguns exemplos de los patrones já identificados, apoio, por exemplo. Os usuários suelen oferecer apoio afetivo a seus seguidores, já seja supostamente voluntário ou profissional, como estes comentários. Los comentários. Olá, sufres de ansiedade e depressão? Llámame directamente, puedo ayudar. O sea, ese es un mensaje que manda alguien en las redes, ya sea un influencer o un amigo. Ou muitas vezes profissional, outras voluntário. Há de tudo, mas é um padrão muito forte em la caixa de comentários. Aqui são só alguns exemplos deste padrão. Sou psicoterapeuta e estou disponível para escutar-te. Este é um voluntário. Outra variação recorrente do tema de la oferta de apoio se relaciona com o conselho religioso ou o mero proselitismo, como em los seguintes comentários. Tuve depressão e Jesus me sanou, e Ele pode sanar-te a ti também. Estou evangelizando em meu Instagram. Creio em Deus e estou melhorando. Sobre medicamentos, muitos seguidores sugerem formas ilegais de obter medicamentos para a ansiedade sem receita, como estes a seguir. Puedo conseguir antidepressivos sem receita para qualquer que los necessite, se é de Belo Horizonte, ou na cidade em Brasil. Um patrão que chama a atenção são os comentários desdenhosos. Depois de uma experiência detalhada em primeira persona, descrevendo sua condição depressiva, algumas reações subestimam a narrativa com frases como esta, por exemplo, como estas. ¿Por que não pides ajuda quando tienes uma crise? Esto é falta de Deus. Drama. Não tienes nada. Outro, sufres por culpa de um homem. Todo está em tu cabeça. Eres débil. Um outro padrão reconhecido que chamei pedagogia e autorreconhecimento. Muitas publicações têm um enfoque pedagógico que oferece uma espécie de guia para a identificação de sintomas de depressão ou ansiedade, fomentando práticas de autodiagnóstico. Os comentários no chat se referem à ansiedade e à depressão como algo em comum entre influencers e seguidores. Como muestra de reconhecimento, a maioria das reações são comentários do tipo eu também. Alguns exemplos. Exatamente. Sou assim. Essa é uma grande verdade. Assim sou. Entendes? Eu também sou assim. Ele é o último que mais me impressiona. Eu sei, me erro, me ignora, e eu
temos depressão e ansiedade. E, finalmente, último padrão que identificado neste primeiro momento da investigação é que nomeei publicidade. Donde há gente, há dinheiro. Por lo que há muitos anúncios camuflados em comentários amistosos e de apoio. Como, entra em meu perfil e siga-me. El lunes empezaré direitos sobre a enfermidade del ciclo, a ansiedade e depressão. A outro, vengan a escuchar a música del nuevo favorito de Brasil. As canções abordam temas como a ansiedade, a depressão, sentimentos que vão e vêm, pero que venceremos. E outro padrão muito importante também são os corações e os emojis com corações. Como conclusões finais para esse primeiro momento de pesquisa, digo que cada um destes términos emergentes se encontra ampliamente no corpus empírico e apunta a uma interação social contemporânea distinta. Cada um representa um conjunto complexo de significantes que expressa uma instância do universo de novas subjetividades surgidas em nossa época. É isso. Graças. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar al diálogo, me gustaría tal vez para las personas que no han leído a fondo la perspectiva de la Media Ecology, por ejemplo, aquí tenemos un estudiante de tercer semestre. ¿Alguna vez has escuchado hablar de Marshall McLuhan? Pues mira, me suena el nombre, pero no, así de que conozco muy, no, pues no. ¿Tampoco has escuchado hablar de Media Ecology No. como perspectiva? Digo, supongo que se refiere al ambiente mediático, ¿no? En un sentido pues, metafórico, ¿no? Entonces, quizá podríamos empezar con una pequeña explicación de tu parte, que eres experta Sí. de la perspectiva de Media Ecology y luego de esta cita en particular de McLuhan que me pareció muy buena. Voy a pedir que apaguen el clima en lo que tú... Sí. Está bueno. Espera, Samuel. Listo. A perspectiva ecológica causa muitos enganos, porque pensam que é, por exemplo, do meio ambiente. Não deixa de ser, é também. Mas a ideia é que a ecologia das mídias faz uma opção metodológica, porque todos os trabalhos, ou a maioria dos trabalhos em comunicação, estão focados nas mensagens, nos conteúdos que estão propondo. E tratam a tecnologia como algo neutro, como algo secundário, ou apenas um veículo para as mensagens, Claro. que não participam da mensagem, a não ser veiculando. Mas em ecologia das mídias, entendemos que a tecnologia é também agente social. Ela não é neutra. Quando conteúdo está na televisão, há tipo de mensagem que passa, porque tem limites da própria tecnologia. Há todos os affordances da tecnologia que permitem certas coisas e não permitem outras. E também, por exemplo, uma TV, há uma visão de mundo imposta dentro daquela tecnologia. Né? Então, elas não é apenas uma tecnologia, é um agente social que comporta aquele conteúdo. Importante como el mensaje, el medio estructura, Claro, totalmente. el ambiente en el que... Sí, el hecho de que TikTok solo permita, por ejemplo, videos de 60 segundos, pues forza, por ejemplo, a figuras políticas, a figuras mediáticas, a hacer mensajes que probablemente son más complicados de lo que aparecen en TikTok, pero como tienen que ser de 60 segundos,
te lo ponen ahí como que un resumen, ¿no? Que no te va a dar para nada la idea completa de lo que están hablando. Y como dices tú, pues, en el mundo de hoy, pues, mucho más cosas en general se rigen por audiovisuales, ¿no? Ya no lees el periódico, ves la noticia en YouTube, ya no Las lees, personas pararon de leer. ya no lees la biografía, ves la película de Freddie Mercury, ¿no? El mundo de hoy en día se rige pues, totalmente por la cámara, ¿no? Es al final del día nuestro ojo hacia el mundo externo. Y creo que como especie, como civilización, no hemos sabido todavía cómo manejar eso. La verdad, no hemos sabido cómo manejar ese cambio, sobre todo porque es más rápido o sea, pues ayer lo que era TikTok no es lo que es TikTok hoy. Sim. E aqueles que sabem manejar são catapultados a sujeito superior na sociedade. Pero en un grupo de avanzada, siempre. Sim, son influencers. saber manusear a nova tecnologia que entra na sociedade. O sea, cuando irrumpe una tecnología, se generan grupos sociales. Claro. Los que tienen acceso a la nueva tecnología y el resto de la sociedad que no tiene acceso o no la usa, se queda en la cola. Sim, Harold Innis, que é uma... ¿Usted quiere comentar algo? Aquí tenemos a un gran profesor. Acabei de llegar. Ok. Mas, por exemplo, quando, pensando falei sobre televisão, mas e se pensar agora com computadora e essas coisas, e computadoras, inteligência artificial, essas coisas, quando pensamos que, quando a máquina entra, qual é a ideologia do computador? Há várias, mas uma ideologia que posso citar é que no computador pensa melhor que nós outros. Esa es está en el imaginario esa idea. Sim, sim, De que es más inteligente. sim. Depende do que chama de inteligência, mas, por exemplo, quando na calculadora faz uma conta dificílima em um segundo e você tem que pegar um papel para anotar, ela tem uma ideologia que ela é melhor que nós. E se ela pode igualar-se a nós, nós outros passamos a ser tratados como máquinas também. Claro. Então, a tecnologia do computador é que nós somos máquinas e piores que a máquina. Né? E várias expressões, malas máquinas. E umas expressões que, quando, por exemplo, alguém é muito bom em alguma atividade, fala, tu és uma máquina. Há uma valorização da máquina. Cristiano Ronaldo es una máquina de hacer goles. Claro, sí, sí, sí. E desvalorizam as capacidades, as habilidades solamente humanas. Né? Isto é exemplo que... Esa es una de las tantas que hay. Una de las tantas. Entonces, la idea es, el contenido no es lo más relevante de los medios, según la perspectiva de video. Claro. É importante, mas todas as pesquisas estão preocupadas com o conteúdo. A nivel internacional, la mayor parte de investigaciones, que es como se dice pesquisas en Brasil a las investigaciones, se centran en el contenido. Ya. Y muy poquitas Vão pensar na materialidade dos médios. Como eles agem, como eles nos forçam a fazer coisas e não fazer outras coisas. E, por exemplo, quando, o jornal, o Postman vai dizer que quando há o jornal de papel, entendemos alguma informação com um significado. Quando o computador aparece, informação ganha outro significado. Totalmente. Então, ya la misma información que transmitía el periódico, la radio. o significado o significado de política, o significado de opinião pública, o significado de debate público, tudo se cambia quando o computador entra em cena. Então, a ideia é que qualquer tecnologia que é introduzida em uma sociedade vai causar transformações ecologicamente, ou seja, nos empregos, na saúde mental das pessoas, nos interesses, e as palavras mudam o sentido. Por exemplo, o que entendemos por informação, por verdade,
o que é verdade hoje é muito diferente do que era entendido como verdade. Temos até a palavra post-truth. Sí, pues la posverdad, justo, y el tema es tú justo que las nuevas tecnologías ya permiten que quien sea que tiene un teléfono pues, tenga acceso a la publicación de información, ¿no? Ya no es regulado por ningún medio en el sentido como era antes, que hay periódicos y ese periódico pasa por alguien que checa para ver si la información es fidedigna y luego ya sale. Ahora lo que pasa es que simplemente si yo tengo una idea, una perspectiva, puedo yo mañana entrar a mi teléfono y simplemente decirlo, ¿no? Eso es Ahora mais importante é a velocidade. Exacto. A velocidade. Sí, sí, sí. Sim. Então, há muitos periódicos, muitos como jornais, Sí, revistas académicas. na internet, que quantos minutos levará para ler todo o conteúdo? Incluso, 8 minutos para ler todo o conteúdo mundial? incluso hoy en día existen programas que analizan como que current events, ¿no? Para escribir artículos con inteligencia artificial antes de que cualquier autor humano lo pueda tocar, ¿no? Simplemente con el gol de sacar esa información antes que cualquier otra persona que se la permita. Oye, Adriana, ¿me permites que invitemos un minuto a Robert para que nos diga su opinión? Digo, tenemos aquí la fortuna de que nos visitó. Robert, no te acá para que se vea en la cámara. Bueno, les vamos a presentar, esta es una sorpresa. Yo no sabía que iba a venir y bueno, tenemos el gusto de recibirlo. Al doctor Robert Albrecht, él es profesor de New Jersey City University, de la Facultad de Media and Arts en esta universidad. Bienvenido, Robert. Gracias, don Samuel. Puedes hablar en inglés, ¿Sí? si te sientes más cómodo. ¿Cuál sería tu opinión para explicar a alguien que no conoce a McLuhan y no ha leído de Media Ecology? ¿Qué es la Media Ecology? Doy un ejemplo. Mejor. Hay un país en Asia que se llama Bután. ¿Has escuchado del Bután? Sí, yo no sé mucho de, pero sí he Está escuchado. entre China e India. Es muy tradicional. No tenía televisor. No existía televisión. Y cuando llegó televisión a la cultura, ¿qué pasó? Supongo que la introducción a conceptos occidentales pues cambia toda la cultura, ¿no? Todo. Sí, sí, Y sí. la intención del of the leadership fue para educarse, education to the people. Pero ¿qué pasa con televisor? Pues al final ya se va a usar más para entretenimiento, para Siempre. noticias, para... That's Sí, what sí, sí. television does. Right, of course. If you Es el efecto que tiene. it's the nature of the medium of television. You could be educated by television. It's true. But people, when they put on television, I don't know if in Mexico, do you have a state Sí. like an education? Sí, sí, sí. People don't want that. I mean, people want to see wrestling and, football and Sí, hay televisión educativa, pero bueno, obviamente casi nadie la ve y los programas culturales y educativos. Even programs like PBS, right, that have Yes. federal funding, I mean, they'd stop lying to themselves long ago. I mean, they're fundamentally an entertainment channel, right? I mean, Yeah. they provide TV that maybe educates you on some things and gives you some ideas, but it is fundamentally about having an entertaining experience, right? A pleasant experience. But let's continue with television. Television accustoms you to a commercial. What is going to be interrupted every few minutes. You get used to that. You're watching a movie, it's going to be interrupted. It's going to be interrupted. The news, it accustoms you to, we're talking about disaster in Gaza. Now we're talking about the weather. Now we're talking about sports. Now we're having a commercial for McDonald's. O de Trump, o Britney Spears. Yeah. Now, if someone spoke to you like that and kept on changing topics, going from the tragic to the, you think this person's completely insane. Totally. But that's what television, it accustoms you to that. Absolutely. And plus, it's the beautiful people. I notice here in Mexico, when I see the people on the street, I see a lot of brown people. Right. But when I see the advertising, Como vio Edison en el libro del mundial. Okay. So the medium is the message is that television as a medium wants to entertain you. That's what you want it to do. That's what it does best. Absolutely. And it also, like you said, it informs culture in so many ways, right? Like
The truth about Mexico, the empirical truth, is that most people are not clear skinned. Yet if you were to only watch television from Mexico, you might get that impression, right? So there is sort of that disconnect between what it wants to sell you and what is actually true. Like novelas, right? Exactly, right? This sort of dramatized version of reality in quotes. But yeah, absolutely. And I mean, even like you said with the news, so much of the news, right? It's you'll see the news and it's not just somebody telling you the news, it's a headline down here and then 100 other things going by down here, right? Right. Like it's so much more about presenting you with all of this insane information rather than truly diving into like what's actually going on, right? Yeah, my teacher was Neil Postman, and they did a thing on television about the Holocaust. And he said they were really serious about the Holocaust. When it was over, they would stop. People, turn off your televisions, discuss with your family what you just saw, right? But of course they didn't. They went on to the Right. you know. So I guess SpongeBob is on, right? Yes. Absolutely. Magnífico. What we can conclude that more important in Spanish. Muito mais importante, por exemplo, do que todo o conteúdo das trocas de mensagens, é mais importante que todas as pessoas do mundo, ou quase todas, ou muitas, tenham um computador no bolso. Isto é mais eloquente para a sociedade que todo o conjunto de todas as mensagens distribuídas. Esta é a ideia. E é importante dizer que nenhuma tecnologia é neutra. Todas, cada uma, tem uma visão de mundo, uma affordança. Impone una percepción. Uma percepção, cambia de significado, valores. Y creo que ese punto es el más difícil de comprender para la mayoría de la gente que está en el campo de la comunicación. Porque a maioria pensa que a tecnologia não é boa ou mala. É como manuseia, mas não é isso. Sí, sí. Hay una ingenuidad en el campo académico. McLuhan chama de ciclope, que tem olho só. Gigante com um olho só, que olha só para uma pessoa. Por exemplo, um exemplo que é definitivo para McLuhan, que eu considero, as armas de mano. Para que servem? Indica que uma pessoa pode matar a outra. A ideologia de uma arma Es el poder. Tem essa mensagem que humano pode matar outro humano. Então, eu vou matar a pessoa certa, então a tecnologia é boa. Se matar a pessoa errada, quem define quem é certa ou quem é errada? É importante que define que uma pessoa pode matar. Bueno, ese punto es el más complicado, yo creo, para mucha gente que no viene de la tradición de Media Ecology y viene de otras tradiciones de economía política o de pensamiento marxista o de otro tipo, de comprender esta idea de las implicaciones de la tecnología y no dar por hecho que el contenido es lo importante. Porque aquí mismo en nuestro posgrado, la mayor parte de las tesis están orientadas en muchas ocasiones a analizar el contenido. Não é problema, mas não há que esquecer que há uma ação, uma agência da própria tecnologia. Não pode ser compreendida como algo neutro que não faz mal a ninguém. Faz aqui esse trabalho de ansiedade e depressão, porque no jornal, li o jornal e acabou. Agora, aqui não acaba nunca. E a saúde mental está relacionada a isso. Você não tem capacidade de entender y tentar entender. Incluso la misma tecnología TikTok no solo está diseñada para mantenerte viéndola lo más tiempo posible, irrelevante de cuál sea el contenido, el diseño de la página en sí tiene el objetivo de mantenerte el más tiempo posible para presentarte más anuncios, para presentarte más creadores, y cada que te dan un like es el sonidito y el wow y el sentimiento, y pues quieres seguir, ¿no? Claro. Y ese es el diseño que tiene, irrelevante de que sea el contenido que estás consumiendo. E não é solamente com os jovens. Quando está
fazendo nada, pega um celular para olhar qualquer coisa que não interessa, que vai fazer-lhe mal, mas há a tecnologia te convida, te demanda que você esteja acordado o tempo todo. O sonho atrapalha o nosso sonho. E as pessoas, há uma pesquisa, uma investigação que diz que não, as pessoas estão sonhando menos. Sí, pues la depresión está relacionada con la falta de sueño, Sim. de descanso, de relajamiento. Então, eu creio que ela é a mais importante, é difícil de compreender, mas uma vez que compreende isso, nunca mais entende a tecnologia de outra maneira. Claro, claro, Isto é muito importante. É difícil de compreender, mas quando compreende, faz um shift. Há uma mudança de clave que... Partiendo de esto, no es que se desprecie el contenido relevante. Sim, é uma opção metodológica. Postman dijo que há muita gente analisando o conteúdo e há nadie interessado Na materialidade. Então, nós vamos fazer a crítica da materialidade. En el propio campo de Media Ecology, ¿hay quien estudie también el contenido o los propios colegas de Media Ecology se distancian de quien estudia el contenido? Por exemplo, há uma maneira de juntar as duas coisas. Este meu trabalho é um estudo de conteúdo, Así es. mas um conteúdo levando em conta que La materialidad. a materialidade é a ação da Ahí está el detalle, entonces, en engarzar los dos, ambos. Se quer ver o conteúdo, é importante, não pode deixar de lado pensar que ela não está lá, ela está lá. Bob tem um trabalho fantástico que eu gosto muitíssimo, sobre as pessoas que, antes das tecnologias de agora, as crianças cantavam, as mamães cantavam para crianças ninarem, e as pessoas cantavam juntas. E as canções nos ensinam a cultura, como sofrer, como amar, Sentimiento. como morrer, como... não é? E as pessoas pararam de cantar, e isto, que é uma tecnologia também, um canto, usar sua voz, quando param de usar isso, tem consequências. Podia falar um pouco disso? Sí, hay que decir que el profesor Robert es especialista en la interacción entre música, artes, media, communication. Sí, por ejemplo, hice un estudio en Brasil y en una comunidad no interior do Brasil, y antiguamente no había radio, antiguamente no había televisor, disco, nada de eso. ¿Y qué hacía la gente en las fiestas? Juntaron para cantar con una guitarra, un acordeón, una fiesta. Y ahora no hacen eso. Ya Sacan Spotify o Apple Music, playlist. Sí, la bocina ya. Pues. Y antiguamente fue toda la comunidad. Claro. O jóvenes andan con los jóvenes. Es con un fone que escucha sonido. Claro. Y, por ejemplo, si tú creces una cultura donde la gente canta, tú aprendes las canciones. Yo creo que todo el mundo en México sabe, Sí, sabe muchas canciones rancheras. Sí. Pero, sobre todo en las generaciones más antiguas. ¿Y cómo que saben eso? ¿Cómo que conocen estas canciones? Porque cantaron los padres en los estadios de fútbol. Pero en Estados Unidos ya pararon de cantar. Entonces, si yo estoy con un grupo de jóvenes, ya vamos a cantar, hoy mi propia gente, hoy vamos a cantar, y vamos a cantar. Claro, ya no saben qué cantar. No saben qué cantar. Buen punto. No saben, nosotros no sabemos las mismas canciones. Entonces no escuchan sus propias canciones. Sí, cada uno tiene sus propios gustos y también tiene vergüenza de cantar. Es un efecto de Sí. La música. Sí, totalmente. Si uno nunca canta, ya tiene... Es la cosa más natural en la vida cantar. Es como respirar.
Pero si no te acostumbran desde chiquito, pues ya, Ah, sí, ya le agarras como que el miedo. y yo trabajo con niños. Me gusta enseñar a los niños muchas canciones. Y cuando aprenden las canciones, están felices cantando. No importa si son canciones estúpidas, no importa. Se estão desafinados. No importa. Niño no piensa así. Niño canta porque le gusta cantar. Claro, sí, sí, sí. Sí, Y pues es una cuestión comunitaria, ¿no? Al final del día. eso. Forma como que vínculos sociales que no se van a crear si todos estamos escuchando cada quien nuestra propia canción. Y la gente que canta llega cerca. Oh, entonces mío, vamos a cantar, pone más alegre la vida. Y hablando de depresión, Claro. ¿cuándo van a cantar juntos? Es otra variable Sí, también, sí, sí. la falta de contacto con otros. Sí, hay que tocar, hay que cantar, hay que venir juntos. Bueno, en eso se agrega lo de la pandemia, ¿no, Adriana? La pandemia, un contexto que Sí. quizá... Creio que agudizou este problema. Mas o problema, aqui eu estou tratando porque, por exemplo, já temos 4 anos sem pandemia, mas ainda, e agora estão os níveis de suicídios, os níveis de depressão, de ansiedade, não barraram, continuam subindo, subindo mais e mais. Claro que aquilo foi agudizado quando estavam todos em casa só fazendo só com as mídias, não é? Eu queria comentar um trabalho de 1917 de Gordon Simmel, Las Grandes Cidades e a Vida do Espírito. E ele estava impressionado com a Berlim do início do século XX, que havia se transformado em uma grande metrópole. Cultural, Sim, com muitas janelas, vitrinas e muitos teatros e publicidades. E ele cunhou uma palavra blasé, não sei se já ouviu. Blasé? Blasé. Oh, Samuel é muito blasé. Se diz uma pessoa que é aérea, que não preocupa com nada, só com seus próprios interesses. Ou é entendido assim, como alguém de nariz empinado, é muito blasé, porque não se engaja nas coisas. Mas Zimmer não entendia, era outro significado. Zimmer dizia, para o sujeito moderno, de 1917, o excesso de informações que a grande cidade proporciona, o sujeito, para se proteger psicologicamente, hay que tomar uma atitude blasé. Porque pensa da sua saúde mental. Porque todos aqueles estímulos, se você estiver querendo entender cada um deles, você vai ficar louca. Então, ele fala que a atitude blasé é uma proteção do indivíduo para a sua saúde mental, diante do excesso de informação na cidade grande. Imagina hoje, com isso daqui, excesso de informação. Eso por al 100. Sí, sí. Então, é um conceito muito interessante, blasé. Incluso hoy en día, con los algoritmos que existen que rigen las redes sociales, si yo tengo una interacción positiva o no positiva, para lo que el algoritmo determina que es positivo, que sería como darle un like, dejar un comentario, incluso si lo que estoy viendo me afecta de una manera negativa o pesimista, ¿no? El simple hecho de que yo interactúe con eso va a hacer que el algoritmo te presente más cosas similares y similares. Y te vas por una cadena de cosas que te van a dejar sintiéndote pues, horrible. Exacto. Pero no, al final ya no tiene nada que ver contigo, es simplemente que el algoritmo está funcionando de la manera para la que fue diseñada a funcionar. Estou para o mesmo problema. Sim, porque o algoritmo se pegou. Por exemplo, eu que estou pesquisando sobre ansiedade e depressão, todos os dias chega conteúdo sobre ansiedade e depressão. Para uma pessoa realmente deprimida, é pior. Vai agudizar ainda, o problema vai ficar pior. Então, esse é um problema. O excesso de informações, o excesso de problemas que você não pode cambiar, que você não pode fazer nada, mas você está engajado naquilo, engajado porque aquilo aparece para você o tempo todo. Então, essa é uma nítida ação
de la tecnología, las plataformas y los algoritmos, que te mandam só o que uma pesquisa que qualquer coisa que buscas, ele vai te dar milhões de informações sobre aquilo. Sí, totalmente. Si buscas una noticia, no sé, de algún presidente, algún candidato que no te guste, lo ves, te enojas, bueno, pero como ya lo viste, el algoritmo te va a decir, bueno, entonces quieres ver más y más y más. Y Sí. como es lo que te presenta, y muchos hoy en día ya no tomamos esa decisión activa de, bueno, ahora voy a neta pensar en lo que voy a ver. Es simplemente, pues, te presentan la información que te están presentando y la consumes de manera, pues, un poco pasiva. Pues, terminas como en esta Sim, espiral sim, sim. donde lo único que consumes es E voltando em Ines, que eu falei, Ines tem uma noção de monopólios de conhecimento. E ele diz que a tecnologia que entra na tecnologia nova na sociedade, as pessoas que tinham habilidades na tecnologia antiga perdem seu valor na sociedade, e as outras que têm, por exemplo, um hacker. Um hacker era um criminoso e passou a ser um profissional. Sim, buscada por todas as empresas, porque, então, como ele tem o manuseio daquela tecnologia, ele é catapultado a um novo nível de um monopólio. Então, ele disse que, o quê? O monopólio de conhecimento. O conhecimento passa de mão em mão e o poder vai junto, porque, sim, porque Ines é economista. Sí, un buen ejemplo son el hecho de que algunos de los más grandes millonarios del planeta Sí, son de la nueva era, los 5 Big Tech. de los medios digitales, ¿no? Sí, Elon Musk, Mark Zuckerberg, todos, justo. As llamadas Big Techs. Todo esto es Son de la materialidad Sim, sim. de los medios. O Tom Gicarelli, um colega de Media Ecology, diz que Mark Zuckerberg não é bilionário, trilionário, porque é inteligente, é porque é programador. Totalmente. No, incluso lo mismo está pasando con los influencers hoy en día, ¿no? Hace 10 años, si le fueras así a tu mamá, quiero ser youtuber, quiero ser creador de contenido, quiero hacer esto, te van a decir, que youtubers, juegas juegos en internet, ¿qué es eso, no? Hoy en día, la gente que entiende esos algoritmos y entiende ese contenido, como la viralización, ¿no? Entiende cómo manipular las plataformas, se vuelven millonarios. Entendido. Se hace una élite. Sí, totalmente. Sim, mas, por exemplo, um exemplo mais simples, uma pessoa mais velha de uma outra geração, se ela sabe manusear a internet, nossa, a minha avó é muito moderna. Pode ser conservadora, pode ser feminina, pode ser, mas é entendida como moderna porque sabe manusear La nueva tecnología. a nova tecnologia. Como o Ines, um monopólio de conhecimento. Ela ganha um status social porque sabe manejar. Ahora, el estudio de esta materialidad, por ejemplo, en el caso de México, yo sí podría decir que es poca, casi mínima, salvo los casos de Octavio Islas, de Fernando Gutiérrez, de Laura Trujillo, que viene de la filosofía, no de la comunicación. Hay pocos colegas que estudien la materialidad a fondo. En Brasil o en Estados Unidos, solo los que colaboran en Media Ecology trabajan a fondo la materialidad, o hay en otras áreas, en el campo de la comunicación, En Estados Unidos. que no sean media ecologistas. No sé, los que hacen fenomenología o de los medios. Bueno, no sé cómo contestar eso. Por exemplo, Bruno Latour esteve muito em moda agora, volveu a moda. E teoria de ator rede, um pouco, sim, um pouco passa por esse ponto. Claro. Né? Porque ele vai falar dessa questão que a tecnologia também é um ator. É o argumento principal. Da sociedade. Sim, embora Bruno Latour não citou McLuhan, que começou esse assunto muito antes de 50 anos antes. 50 anos, mas ele não cita, mas ele faz um trabalho parecido. E como ele entrou em moda, ficou trendy, as pessoas trabalham muito com Bruno Latour. Ou então o Gumbrecht. Também.
la materialidad de los Hemos seguido aquí a la Ibero, al departamento de historia. E vai muito na... Está en Stanford o en Berkeley. Ele é casado com uma brasileira, então na PUC-Rio também. Ya, ya. Mas também não cita ¿La McLuhan. historia? Não, La comunicación. não, na filosofia. La filosofía. Mas, Na história. mas também não cita McLuhan nem os ecologistas. Pero es una manera de acercarse a la materialidad de la tecnología. Mas são nossos amigos, digamos, que têm essa mesma preocupação. Y los colegas de Brasil en comunicación están también abordando a través de Gumbrecht o Sim, Bruno Latour, sim, la mais que materialidad. McLuhan. Mais que McLuhan. McLuhan é tanto mal compreendido, porque foi entendido que os estudos culturais, por exemplo, vieram com essa questão muito importante. Os médios não manipulam as pessoas, porque as pessoas também têm sua agência, têm a sua cultura que discute com aquilo. Foi muito importante para isso. Mas e tem uma abordagem marxista. Sí. Então, essas pessoas que têm uma abordagem mais marxista entendem McLuhan como funcionalista, lamentablemente, ¿no? Que ver. Sim, como, por exemplo, o que chamamos de tecno-rosa. As pessoas que não veem o lado negativo, só o lado positivo. Sim, porque McLuhan fez entrevistas na televisão e a Globo, Rede Globo, a maior rede de televisão e jornal e periodismo em Brasil, uma vez nos anos 70, colocou como slogan Rede Globo, o meio é a mensagem. E isto atrapalhou. Para ustedes que Televisa invitó a McLuhan a México. Quando? 1974. McLuhan fez uma entrevista para Playboy, que fez muito sucesso. Pagado por Televisa y vino 2 veces. Imagina. Vino en 1980, antes de morir. Murió en el 80. 81. Vino en el 80 a otro congreso pagado por Televisa. Porque Televisa estaba muy interesado de comprender qué estaba pasando con el cambio mediático. Y alguien les dijo que McLuhan era un sabio de los medios. Mas esse foi a desgraça de McLuhan, porque ficou parecendo que ele estava vendiéndose a los medios. Sim, que ele estava com o mercado. Se hizo muy famoso, pero en la academia tanta celebridad la criticaron. Sim, porque todo intelectual não pode ser famoso. Así es. Intelectual pode ser influencer. Sim, sim. Professores não podem ganhar muito dinheiro, porque senão é suspeito. Claro, se sabe que le cobró muy bien a Televisa, ¿no? Y le criticaban eso. Eso. Que habían cobrado muchísimo y que no entendían por qué decía cosas tan sencillas si había cobrado tanto. Claro, en aquel tiempo yo creo que no comprendieron lo que dijo. Até hoje, mesmo hoje. Fala, Paulo. En Estados Unidos, además de Media Ecology, ¿cuál otra perspectiva en la comunicación que estudie la materialidad de los medios? Que sea fuerte, que tenga... No que es sociología, pero... James Carey, que mistura estudos culturais e comunicação. Porque, por exemplo, o Stuart Hall, ele representante junto com outros de estudos culturais britânicos. E James Carey tem, inclusive, no seu livro Communication as Culture, há capítulo sobre o telégrafo, que é fantástico, que recomendo muitíssimo. E ele é completamente ecológico e consegue conciliar com os estudos culturais. Com os estudos culturais. Mira. Completamente. Então, Communication as Culture é livro muito importante para ver esse apoio que... Porque en México domina la economía política y la perspectiva crítica. A economia política da comunicação é uma abordagem que pensa na materialidade. Por exemplo, para McLuhan, uma lei é uma tecnologia. Não é só os meios de comunicação. Isso é importante dizer. Por exemplo, essa caneta é uma tecnologia. A pluma é uma tecnologia. Sim. Os óculos é uma tecnologia para enxergar. Nesse sentido, um meio. Sim, uma mídia. Para McLuhan, mídia e tecnologia é o mesmo, é sinônimo.
Es lo mismo. Tu computadora es un medio, Claro. El lenguaje. el lenguaje, claro. Entonces también hay gente que estudia literatura. A escrita, sí, literatura, escrita. Con Walter Round. Ah, claro. La diferencia Sí. entre la gente que no sabe. Jesuita, por cierto. Sí, Ah, por cierto, sí. sí, sí. Eh, Eruditísimo, increíble. Hay un libro muy importante, Morality and Literacy. Orality and Literacy. Claro, claro. Sí, sí, sí. Se lee muy poco ya ese libro. En Sí, México, lamentablemente, tristemente. Allá También. también, no, es más en Video Ecology, pero un libro muy importante. Claro, muy claro. importante. Un clásico. Então, por exemplo, e hablam muito também, por exemplo, sobre a McLuhan entende as tecnologias como extensões do humano, né? Mas todos falam isso, falam das extensões, porque quando está num carro, as rodas são extensões dos seus pés. Isto é a extensão da mão. Mas ele também disse o que ninguém comenta, que toda extensão é também uma amputação. Então, quando estás com as rodas do carro não usando os pés, você está amputado dos pés. Estás quebrando nos pés. Sí, sí. Quando tem uma caneta na mão, não. Você tem uma ponta esferográfica, não tem mais o opositor, o polegar opositor. Então, toda extensão implica numa amputação. Y toda ventaja tecnológica genera desventajas o limitaciones o atrofiaciones. Sí, sí, sí. En ese sentido, hay un último libro póstumo de McLuhan que es The Laws of Media, Sí, la ley de los medios. de los medios. E vai dizer que toda tecnologia introduzida em uma cultura, em uma sociedade, vai causar ao mesmo tempo, concomitantemente, quatro No son efectos, ¿qué son? efeitos, quatro consequências. Ujú. Então, ela amplia algum aspecto da sociedade, ao mesmo tempo, ela obsolece a mídia anteriormente predominante, Ujú. ela, ao mesmo tempo, ela obsolece, retriva, ela traz de volta uma tecnologia que já foi obsolecida antes. Por exemplo, o e-mail é uma atualização De la carta. da carta, da relação epistolar. E levada ao extremo, ao limite, ela se transforma no seu complemento ou em algo completamente oposto. El uso de ese medio que trae desde atrás hacia adelante. Sim. Não, ela se, por exemplo, ela transforma. Um exemplo de flip into, né? Eu acho interessante, por exemplo, o dinheiro, o valor de compra, ela, o plata era o dinheiro. E depois, levado ao limite, se transformou em papel. Ou uma coisa que em si tem valor. O papel não tem valor, é só um pedaço de papel, mas ele se transforma no seu oposto. E levado ao limite, o papel, ele se transforma num cartão de crédito, um plástico. Ya. Do ouro ao plástico, que o ouro é o material mais importante, mais valioso, Claro. o menos valioso. Então, ele levado ao seu limite, ele se transforma no O seu sea, que lo que tiene valor no tiene valor en sí. Sí, hoy en día el 90% de todo el dinero del mundo es totalmente digital. O sea, el dinero que existe hoy en día no es nada más que una colección de datos. Bitcoin. Bitcoin. Totalmente. Esa es una paradoja y se explica con la ley de los medios. Eu gosto muito dessas quatro leis dos médios, porque rapidamente pode fazer uma crítica. O que ele ampliou, o que ele melhorou na sociedade. E não é só pessimista também. Algo melhorou. Claro, mejor cosas. O que melhorou? O que ele deixou para trás e esqueceu. O que ele se transformou e o que ele trouxe de volta. Y transforma en forma de arte, ¿no? Ah, sim, ele fala isso também. Claro, que el medio anterior se convierte en una forma de arte en el nuevo medio. Sim, por exemplo, hoje em dia as máquinas de escrever estão nos museus. Ninguém mais tem uma máquina. Oh, que lindo! Grafía, ¿no? Sí, claro, la analógica. Incluso las Fotografía analógica. las espadas, por ejemplo, en un momento fueron
estamos hablando de, Tecnología de punta. exacto, de guerra. Hoy en día los espadas, hoy en día pues, estamos hablando de algo que debería ser un museo. Si vas a una guerra de verdad hoy en día con una espada, pues ya quiero ver cómo te va, ¿no? Y de hecho, justo regresando al punto que hacías del lenguaje como tecnología, Jacques Derrida, que es este posmodernista, justo tenía esta perspectiva hablando de lo que ya tú de la amputación, ¿no? Que así como el lenguaje nos permite comunicar conceptos abstractos, también el hecho de que tengamos reglas, gramáticas y palabras que describen ciertos conceptos nos limita a ciertas ideas, ¿no? El propio lenguaje. Sim, sim. A tecnologia mais importante é o idioma, é a linguagem, porque você tem que pensar claro, entender a escrita como uma tecnologização da palavra falada, da fala. Entre los microecologistas, ¿hay alguien que haya trabajado nuevos desarrollos de la materialidad de los medios? Sim. Un poco extendiendo o profundizando lo que dijeron Postman y McLuhan. ¿Hay alguien que todo el Congreso de Media Ecology, así pero digo, que alguien que haya destacado por sobre los demás? Una nueva perspectiva, digamos, que haya encontrado cosas que McLuhan o en la base, digamos, de la materialidad de los medios. O está en vías de... Em sua própria, creio que não há uma personalidade global para isso. Mas em Estados Unidos há seus nomes, em Brasil há alguns nomes também, que estão, sim, em Canadá, muitas pessoas, a Escola de Toronto. Então, há, mas não há, por exemplo, um superstar como McLuhan. ¿Y cómo dirían ustedes, Adriana y Robert, a las estudiantes o a los estudiantes de posgrado de nuestro departamento para que se acerquen más a la perspectiva de Media Ecology? Digo, ya Alejandra, que participó en el congreso de la UP, ya vamos a trabajar un poco para enriquecer su marco teórico con Media Ecology, que pueda mejorar su mirada sobre los antihéroes, ¿no? Pero en otras áreas, porque aquí se estudia comunicación organizacional, publicidad, periodismo. Sí, la filosofía. Artes, también se hace mucha investigación sobre arte, sobre cine, artes plásticas, música. Una cosa que dijo McLuhan es observar. Lo importante. No hace una crítica, observa. Primero, observa qué está haciendo el medio, la media. Los medios, sí. Los medios a otras personas y cómo está transformando uno mismo. Claro. Por ejemplo, hay un scholar, se llama Nicholas Carr. Él graduó de un Ivy League School, sí, en literatura. Y él dio cuenta un día, para ver, yo no leo más. Después de 5 páginas me aburro. Y dije, ¿por qué? Entonces, él hizo un libro sobre eso, como el medio de comunicación está transformando. Entonces, ese es el principal, observar los cambios en otras personas y cómo está cambiando uno mismo. Sim, nesse sentido, McLuhan tem vários aforismos. Aforismo, ele diz, não sou eu um profeta, eu solamente observo o que você faz. Com isso. Então, ele também rejeita um pouco esse... eu daria algumas sugestões para buscar livros e papers sobre isso. No site, no website da Media Ecology Association, temos uma página de as básicas recomendações para ler, né, quando está começando, que livros que... Por exemplo, Mumford vai trabalhar com uma coisa, Elizabeth Eisenstein vai trabalhar com outra coisa, com periodismo, e cada um vai fazer uma coisa. Propaganda, tem o Peter Fallon, que trabalha com a propaganda a hora, e além disso, quando organizei um congresso no Rio de Janeiro, em 2022, me invitaram para ser guest editor de uma revista com um special issue, com alguns textos de Media Ecology. Então, tive o trabalho junto com a preciosa Hilde
ayuda de los estudiantes para traducir todos en portugués, están en portugués, y en inglés, hay en portugués e inglés, y hay 8 trabajos muy importantes. Um deles falou de música, um deles é intitulado AI as the New DJ, né? Essa curadoria que é feita por máquinas, né? E ali há uma entrevista com Joshua Meyrowitz sobre Zoom, sobre a presença do Zoom e em perspectiva, todos em perspectiva ecológica. A revista Alceu, posso passar a liga, número 46, está online e tem 8 textos. E tem um de Bob Albrecht, Play, Seesaw. I tried to translate this paper and it's published. The seesaw effect. The idea of the seesaw effect is that we try and balance what is. You know what seesaw? No. É a gangorra de criança. Uma senta desse lado, outra senta desse lado. ¿Cómo se llama? Un balanceo. Balancín. Balancín, justo. Seesaw en inglés. Entonces, si la sociedad hace mucho énfasis en las cosas electrónicas, hay que balanzar eso. Claro. Y yo creo muy importante con los niños, no que eso es malo, pero hay que conocer 8 cosas. Entonces, trata de balanzar. Pero enseñarles a los niños otras cosas. Otras cosas. Que no sean del mundo electrónico digital. Claro, algo de cantar. Y hacemos muchas cosas mira, los niños encantan cantar. Los niños encantan bailar. Los niños encantan jugar. Los niños encantan play make-believe. ¿Y por qué no tomamos esas tendencias y transformar en una experiencia donde los niños aprenden a conversar, pensar crítico y escribir? Porque ya está interesado. Incluso, sumándole eso, algo que se ve es que existe esta como ironía en la que hoy en día el acceso que se tiene a la información es incomparable en cualquier momento que se tenía antes, ¿no? Yo hoy en día, si quiero saber algo, puedo meterme a Google y en 2 segundos averiguarlo. A pesar de eso, hoy en día el nivel de alfabetización, de literacy, es mucho menor al que era hace 10 años y 10 años antes de eso. Sí. En general, en México, no sé cuál sea en Estados Unidos, creo que on average, la gente de, por decir 15 años, 15-year-olds, sabían alrededor de 1000 palabras. Hoy en día los niños de 15 años saben alrededor de 500. Sí. Y eso es porque su interacción social es medida totalmente por tecnología, no por interacciones reales. Sí. Entonces, Es verdad. E esta ideia de balanço, né? Isso é tratado muito por Neil Postman, não é? Sim. Que essa homeostase, aí que, por exemplo, ele cita um exemplo da educação que eu creio que é muito importante, que digo que quando o entretenimento é mais importante que a educação, você tem Desbalance. E o papel, ele tem 2 livros muito importantes, muito interessantes também, porque separados por 10 anos de diferença. Um é Teaching as a Subversive Activity, e o outro, Teaching as a Conservative Activity. Conserving. Que tienen que ver con el contexto, ¿no? En el que se encuentra la escuela. ¿No? Se a sociedade está muito conservadora, cabe à educação ser crítica ou ser libertária. Se a sociedade está muito libertária, muy entretenida, sim, cabe à escola para balançar isso, né? Então, essa ideia de uma homeostase entre as coisas, porque senão ele fala que se isto não funciona, os professores serão celebridades e as celebridades serão os educadores. Claro, que es lo que está pasando ahora. Exato. Los influencers o las celebridades son los educadores de la sociedad. E os professores estão em baixa, não são importantes. Los influencers son los nuevos intelectuales. Es decir, mucho más gente escucha
a creadores en YouTube que pues, tienen contenido político que a su profesor, que a las noticias, ¿no? Porque pues como esa interacción es percibida como más personal, entre Sim, comillas. sim, mais espontâneo. Exacto, justo. E onde eu digo que em nosso tempo que mesmo a espontaneidade tem que ser friamente calculada que ele chama de primária, né, linguagem primária e secundária. Oralidade primária e secundária. A secundária, ela tem uma espontaneidade que é construída, calculada para ser. A gente vê isso como la de como na internet, documentales. como na internet. Incluso eso es lo que trata de hacer TikTok, ¿no? Trata de hacer esta visión en la que simplemente yo puse el teléfono en mi cuarto, me empecé a agradar y salió algo chistoso. Pero la verdad es que los que saben o los que destacan en TikTok y los que logran como que ser masters del algoritmo, son los que entienden perfectamente los elementos que tienen que estar dentro de su contenido para que el algoritmo los promueva, ¿no? Para nada es espontáneo, es totalmente pensado. Piensan en qué elementos voy a meter, qué música, Sí, sí. qué tengo que decir, qué colores, cómo interactuar. O Sí, sea, no hay, exacto. sí, justo, no Está hay- todo programado. Ey. Ahora, para ir cerrando, bueno, primero en Facebook tienen un saludo de Otto Chinchilla Coto, que desde Costa Rica, Convergencia Global y Radio de Costa Rica, manda un saludo y dice que muchas gracias por compartir el conocimiento. No sé si aquí en Zoom haya alguien que tenga alguna pregunta o comentario para la profesora Adriana Braga o para nuestro invitado también que se sumó, el profesor Robert Albrecht. ¿Alguna pregunta o comentario? Adriana, qué recomendarías para las personas que no han leído la obra de McLuhan o de Neil Postman o de todos ustedes de Media Ecology más recientemente, que tienen muchas publicaciones, libros, artículos, que no son propiamente de comunicación, porque ese es un tema. Muchas veces las personas se acercan a las lecturas de Media Ecology y cuando tienen una formación muy estricta en comunicación, les cuesta trabajo que en Media Ecology hablan de otras temáticas desde otros campos y a veces la gente no entiende esos antecedentes, por ejemplo, con la literatura, con la filosofía, con la antropología, la sociología, y a veces la gente no. Muy bien, ahí está la respuesta. Sim, este livro foi planeado justamente para isto, para iniciar pessoas eu sou uma das autoras com os colegas Lance Strait e Paul Levinson e lá em Ancion aqui temos mais de 40 páginas de bibliografia no final e comentamos todas essas intersecções com outros autores da filosofia, de tudo mais, pena que está em português, mas vou fazer uma donação para a biblioteca, Perfecto. para ter uma referência aqui, principalmente as referências ao final, são muito importantes. No aprendo portugués. Sí, y una cosa que yo gostaria de decir también, las personas que intentan trabajar con ecología de los medios, muchas veces confunden o tratan como sinónimos las palabras ecosistema y ecología. Buen punto. Podem falar, e entendem, então, muitas vezes com esse erro, entendem ecologia de los médios como a soma de todos os médios em conjunto. Mas não existe. Isso poderia ser chamado de ecossistema de los médios. Mas ecologia é muito mais que isso. É a mudança que uma tecnologia que é implementada faz uma mudança não focada, mas ecológica. Mudam o sentido das palavras, mudam os empregos, mudam os valores, mudam tudo. Inclusive as florestas e o meio El ecosistema mediático es una palabra, un concepto, una categoría que se refiere solo a los medios. Sim, e ecologia Ecología es sana, tanto de tecnologia integral para o mundo, para o planeta, em modo general. Desde la imprenta hasta la... por eso el concepto de ecología es de Por exemplo, quantos milhões eu estava vendo quantos satélites tem ao redor do planeta Terra? Milhões, milhões, é impressionante. Então, isso tem um efeito em todo.
em tudo. Então, esse efeito ecológico. Então, minha sugestão é, quando está dizendo o conjunto dos médios, usar o ecossistema, sim, para não dar esta confusão, para não aumentar a confusão. E vou passar todas as ligas para você, Perfecto. para Para que compartir. compartir. Muy bien. Yo tengo una pregunta, Adelante. perdón. Adelante, venga. Rapidísimo. Estoy de acuerdo contigo de esta perspectiva, ¿no? Que hoy en día se dice mucho este concepto de la tecnología no es buena ni mala, es simplemente una herramienta y es su uso que lo determina. Yo creo que es una perspectiva un poco ingenua, ¿no? Como lo que decías tú, la pistola. Sí, igual la pistola en sí no se va para dispararle a nadie, pero la pistola no te va a servir para la jardinería, ¿no? Al final ya tiene un uso y ese uso es negativo, entre comillas. Sí, es Entonces, tecnología. sí, totalmente, justo. Entonces, creo que mi pregunta es más bien, ¿cuál es el rol de la sociedad, o más específicamente, supongo, de los gobernantes, en la regulación de todo esto? ¿No? O sea, ¿cómo debemos responder nosotros como personas cuando identificamos que una tecnología puede ser dañina? Que una tecnología... Ahorita que está la inteligencia artificial en boga, desde hace un Justo. par de años, ¿no? Justo, totalmente. Sim, o problema, por exemplo, a cada tecnologia que entra nova, as pessoas ficam muito entusiasmadas por também influência de las empresas que querem vender o produto e só mostram a parte boa da tecnologia. É claro que é muito bom que eu posso falar com minha filha que mora em outra cidade, em outro país, mas há que pensar, o Postman vai dizer isso, toda tecnologia que entra numa cultura, ela vai distribuir ônus e bônus em igual proporção. Então, se ela é maravilhosa, ela também vai ser desastrosa, na mesma proporção. Claro. Então, há que, metodologicamente, entender que custo eu estou pagando para ter esta tecnologia impressionante. E pode Siempre hay una consecuencia. consequência. Se ela é maravilhosa como o IA, a IA é impressionante, mas o custo em água, em tudo, é tão grande quanto a maravilha. E o Postman vai falar isso também, que é triste ver que então ele fala que a tecnologia, quando entra, há vencedores e vencidos. Ela distribui para... empodera muitas pessoas e desempodera outras. E cria uma nova categoria de excluídos. E, então, quando pensar isso, há que pensar nessa proporção de mal né, que ela está fazendo. Há que procurar e vai encontrar. Então, é uma chave metodológica de pensar qual os que estamos pagando por esta maravilha. Claro. Né? Então, essa é uma abordagem, uma crítica que há que fazer imediatamente. Qual o custo que estamos tendo com isso? Custo humano, custo energético, todos os Cognitivo, ¿no? La reacción nuclear es el gran ejemplo, ¿no? Así como permite pues, la creación del arma más peligrosa que hemos creado en la historia, nos permitió, por lo menos en ese momento, la fuente de energía más eficiente que había existido en la historia, ¿no? Entonces tenemos que un poco medir a cuál le ponemos más valor. E Postman vai falar, e é terrível como os vencidos aplaudem os vencedores. Como la cabeza de la sociedad, ¿no? Como la época. Pessoa que eu quero meu iPhone novo, que lindo, que maravilha, que tudo. Então, então há um aplauso enorme dos vencidos para os vencedores. Terrible. Porque não estão vendo as consequências. Né? E tecnologia, como exemplo de mídia, é outra coisa importante. Falam muito mídia, mas é sempre médios, no plural. Porque cada mídia específica tem uma consequência específica também. Então, há que porque, distinguir, porque as pessoas falam a mídia, la mídia. Los medios. Los medios. Cada medio. Sí, claro, televisión de cable no es lo mismo que Netflix, ¿no? Funcionan totalmente diferentes. Exacto. Pues sí. Robert, ¿alguna sugerencia para retirarnos? Bueno, gracias por invitarme, perdón. Pero yo creo muy importante en este punto de historia, si uno observa qué está pasando,
no tiene que ser intelectual, no tiene que tener un PhD, puede ser tu abuelita. Y Lewis Mumford dijo años atrás, casi 75 años atrás, que las máquinas están llegando a ser tan sofisticado que la humanidad siente incapaz. Porque es tan perfecto que hace la máquina, yo me siento sin poder. Yo no puedo cantar como los cantantes. Yo no puedo bailar como Michael Jackson. Entonces uno prefiere mirar o asistir, escuchar. Entonces yo creo muy importante en este momento que hay que ser participantes. Y una cosa interesante que hizo mi señora Patricia, porque a ella le gusta cantar. Entonces ella dijo, ya, yo voy a formar un grupo y cada viernes vamos a cantar. No va a ser un show, no va a ser un espectáculo, no va a tener ensayos, no va a tener cantar para cantar. Cantar juntos. Es muy importante eso, Claro. porque cuando uno se canta, se pone alegre, todo mundo con sonrisa. Y cuando uno se canta, se junta con amigos. Una vez al semestre, siempre hago a mis estudiantes universitarios cantar. Y cuando ellos dicen, ya, yo traigo mi guitarra, dice, ya vamos a cantar. Eso te vaya a ocurrir más. Claro. Yo voy a dar una nota. Dá uma nota. Si ustedes cantan bien, llega a ser 10. Si cantan mal, va a ser como 5. Entonces, primero ellos ponen así, pero cuando yo paso la letra de una canción, y cuando cantan, salen de la clase con sonrisa. Todo. Claro, Es un momento que no van a olvidar. Uma anedota. O Bob, quando esteve em congresso no Rio de Janeiro, há plenárias, né? Há os grupos de trabalho, mas há plenárias. E Bob propôs uma plenária e realizou a plenária dentro de um auditório imenso, com todas as pessoas, e cantar. E muito interessante, porque quando começou os colegas, os amigos, cantando como Carmen Miranda, dançando, voluntárias para cantar. E eu fui lá cantar, Bebê foi me Ipanema, uma plenária num congresso. Então, os ecologistas das mídias são pessoas diferentes, são intelectuais e cientistas diferentes, que permitem, por exemplo, aceitamos propostas artísticas, aceitamos propostas. Que eso es único en los congresos de Media College. Sí. Yo no lo he visto en otros, no sé. En antropología, en sociología, ¿has visto algo parecido? Nada. No. Que haya espacio para el arte, performance, teatro. Sí, sí, sí. No, Ya estamos. Sí, oficinas de grupos indígenas en que tocan tambores y flautas, pero apresentan-se grupos indígenas de pueblos tradicionales, capoeira, pero no como ponentes, académicos para mostrar su cultura, sus cosas para... Y eso hace una diferencia en el Congreso de Antropología, pero en las ponencias, bla, 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 bla. Mas no mesmo congresso, em 22, outro ecologista, Mike Plur, propôs uma plenária de silêncio. Todos entravam no auditório e, se quisessem, poderiam rapidamente fazer uma manifestação. Todos em silêncio. E uns choraram, outros falaram de si, dentro de um congresso. Então, por exemplo, para ampliar a noção, a noção de tecnologia. Por exemplo, um organograma de uma universidade é uma tecnologia. Un organigrama, sí. Sim, o organograma é uma tecnologia, porque sabe quem está abaixo de quem manda em quem. E isso é uma tecnologia de organização, mas organiza tem um viés, tem uma ideologia nessa tecnologia. Há que buscar em qualquer tecnologia
a sua ideologia que está embutida. Las affordances. Sí. Totalmente. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está Alejandra. Un saludo a Marcela, también a Laura que estaba conectada, a las personas que están en Facebook. También Hola, les Adriana. ¡Hey! ¿Qué te ¿Tienes algún comentario, Alejandra? Hola, aquí estamos. Hola, con su niño. Ah, sí, aquí hay un niño. Saludos, saludos. Hablando de niños. De niños y pantallas y ansiedad. Hola, Marcela, ¿alguna pregunta, comentario antes de despedirnos? Muchas gracias. No, yo sí tengo una pregunta. Ah, mi hija tiene una pregunta. Adelante, la escuchamos, a ver. A ver, ven, Elena. ¿Qué tal, Niña de 10 años. Tengo una pregunta. ¿Cuándo un niño debe de ver el iPad o estar en los electrónicos? No entendí. ¿Cuándo un niño debe? Dijo Alejandra, ¿debe qué? ¿A qué edad un niño se considera, o sea, a qué un niño podría estar al frente de un iPad o cuánto tiempo debería estar frente a un electrónico? ¿Tú qué opinas, no, Adriana? No muchas horas. Hay que ter uma disciplina de quanto tempo é saudável para cada idade é diferente, mas há que ter limite, uma disciplina para não ser devorado, absorvido pela tecnologia. Hay que ter Que hay que poner límites, dice la maestra, la doctora Adriana. No me gustó. No les gustó la respuesta. Sí. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Muy bien, pues buenas noches. Gracias, Marcela, Alejandra, que esté muy bien. Con esto nos despedimos de la profesora Adriana Braga. Gracias por su visita. Al profesor también, Robert Alfred, que nos visitó. Muchas gracias. Ojalá los volvamos a tener por acá. Saludos a todos los compañeros allá en las redes que nos estén viendo o escuchando, que vean en el futuro. Y las personas que estén interesadas en adquirir estos materiales para seguir profundizando en Media Ecology, nos pueden escribir a mi correo y les enviamos la información. Así que muchas gracias y buenas tardes a todos, que estén muy bien. Con esto terminamos esta actividad. Gracias. Hasta luego. E dançamos na chuva. Aí, né? Isso aí.